É, então, assim, você juntava esses termos, né? dy dx fica igual a xy quadrado menos y sobre x mais x2, y2. Agora a gente passa para aquele truque de escrever uma forma diferencial equivalente aí. Eu vou fazer basicamente o famoso multiplicar cruzado aqui, né? Mas sem falar para ninguém que estou multiplicando cruzado. Vou passar para uma forma diferencial. Então vai ficar x mais x quadrado, y quadrado. Isso aqui é o que estava no denominador, dy, mais isso aqui é o que fica no numerador lá, y menos x, y quadrado, dx igual a zero. Então a gente tem essa forma diferencial aí agora para achar, a gente precisa achar um potencial para ela, para conseguir achar a solução. Lembra que o cara que está no dy aqui é o cara que a gente chama de n, o cara que fica junto com o dx é o cara que a gente chama de m de xy. Se a gente for ver se essa equação é exata, se você calcular, por exemplo, aqui o nosso dn dx, derivando o n com respeito a x, vai ficar com 1 mais 2x y quadrado. Se você agora deriva m com respeito a y, você fica com 1 menos 2xy. Então, ou seja, o del n, del x é diferente do del m e del y. A equação ainda não está perdida, a gente tem que tentar multiplicar esse negócio por um fator integrante, né? Se a gente passa para multiplicar por um fator integrante, então a gente vai multiplicar por um mi, então vai ficar com mi xy vezes x mais x quadrado, y quadrado, dy, mais 1 mi xy, y menos xy quadrado, dx igual a zero. Então agora isso tudo aqui passa a ser o nosso novo n de xy, isso tudo aqui passa a ser o nosso novo m de xy. E aí assim, a gente precisa, tem todos aqueles tipos de fatores integrantes, né? Tem alguns fatores integrantes que só dependem de x, tem alguns fatores integrantes que só dependem de y. Se a gente fizer a equação para ver para tentar ver se nx igual a my, a gente vai chegar numa equação assim, a gente vai chegar mi, eu não vou colocar o mi de xy, tá? Mi vezes 2xy quadrado mais 2xy igual a derivada de mi com respeito a y menos xy quadrado menos a derivada de mi com respeito a x vezes x mais x quadrado, y quadrado. Bom, nesse passo aqui você percebe o seguinte, se você quiser supor que o m só depende de x, então esse pedaço aqui vai ser zero. Desculpa, se o m só depende de y, então esse pedaço vai dar zero. O problema é que você não consegue, multiplicando isso aqui por uma função de y, você não consegue fazer essas expressões serem iguais. A mesma coisa vale se você supõe que o mi só depende de x. Se o mi só depende de x, então isso aqui vai ser zero. Então você vai multiplicar esse cara por uma função de x, esse cara por uma função de x, e comparando os graus aí dos graus dos monômios, você vai perceber que não dá certo. Bom, ninguém nunca disse que o mi precisava de fato depender só de x ou só de y. Ele pode, na verdade, depender de xy, que é assim que a gente pega ele inicialmente. E aí,
começa o problema, né? Que tipo de função mi que eu vou pegar? Um outro teste que é bom fazer, porque assim, a gente tem uma equação, uma EDP, né? Uma equação diferencial parcial em mi para resolver. E isso é muito difícil de resolver se você não tiver um bom chute inicial de solução. Além de funções que só dependem de x e de y, a gente pode propor aqui uma função que dependa do produto. Por exemplo, um x vezes y elevado a k. Ou pode ser qualquer polinômio que dependa de um k. Se a gente faz isso, essas derivadas parciais aí vão ficar assim. O mi com respeito a x, as duas potências são k, né? Então vai ficar k, x, k menos 1 e yk. O mi com respeito a y vai ficar parecido, né? Só trocar um expoente ali. X a k, y a k menos 1. Vamos agora substituir isso aí na equação. Se a gente substituir isso aí na equação, esses valores de mi, a gente vai chegar ao seguinte. xy elevado a k vezes 2xy quadrado mais 2xy vai ser igual k x elevado a k y elevado a k menos 1 vezes y menos xy quadrado menos k xk menos 1 yk x mais x quadrado y quadrado. Multiplicando todo mundo para lá e para cá aqui, depois de muita conta, o que a gente fica é o seguinte: 2x quadrado y quadrado, que multiplica y mais 1, igual k, mesma coisa aqui, menos x quadrado y quadrado, 1 mais y. Bom, isso tem que se valer para qualquer valor, né? Então, em particular, tem que valer quando todo mundo é zero, quando todo mundo é diferente de zero. Então, você pode vir aqui cortar tudo isso com isso, e você vai chegar aqui k igual a 2. Ops! Quando você corta aqui, tem um sinal, né? Então, aqui sobra um menos, ou seja, k é menos 2. E aí a gente acha o nosso fator integrante. Nosso fator integrante é 1 sobre xy ao quadrado. Com esse fator integrante aqui, a gente consegue resolver a equação diferencial. Bom, daqui para cá a conta que a gente faz é óbvia, né? Porque se o fator integrante é 1 sobre xy quadrado, como que a gente vai procurar o potencial? A gente quer vamos chamar o potencial de quê? Vamos chamar o potencial de V. A gente quer uma função xy, v de xy, tal que satisfaz o quê? Bom, a derivada de v com respeito a x é igual ao fator integrante vezes m. E a derivada de v com respeito a y é o fator integrante vezes n. Substituindo, eu não vou fazer, óbvio, vocês estão vendo que eu estou olhando para o computador, né? Então eu estou com a colinha aqui da solução. Basicamente você vai integrar um em x, vai integrar o outro em y. Se você resolver essa equação aqui, né? A gente vai chegar que o v é menos 1 sobre xy menos ln de módulo de x. Tem que manter o módulo porque a gente não tem um PVI, né? E como a gente está integrando em x, vai poder sobrar uma constante aqui que vai depender de y. Por outro lado, se a gente integra essa equação aqui agora, a gente vai chegar que o nosso v é a mesma coisa, 1 sobre xy, só que tem uma diferençazinha. Aqui vai dar um y mais uma constante C2 que depende de x. Beleza. A gente tem que achar uma solução V só que faça sentido para as duas equações que a gente tem aí, né? Então vamos pensar um pouco nessas nossas equações. Esse 1 sobre xy é um termo comum nas duas. Ln de x eu não tenho lá.
Mas eu tenho aqui a possibilidade de colocar uma função que depende de x, que vai ser esse ln de x. Então, caso esse cara com esse cara. Por outro lado, nessa v do lado direito aqui tem um y, que eu não tenho aqui, mas eu tenho a possibilidade de colocar uma função constante que depende de y aqui. Ou seja, no fim das contas é só juntar todo mundo, e eu chego que um potencial aqui é 1 sobre xy menos ln de x mais y. Então, como que vão ser as soluções da EDO? As soluções vão ser isso igual a constante, né? Então, assim, quando você pega as soluções, eu não vou isolar o y, não preciso isolar o y. Soluções são sempre da forma y menos 1 sobre xy menos ln de x igual a constante c. A constante c você determina aí à medida que você acha fatores integrantes aí para sua equação. O Anderson está perguntando por que a gente assume μ desse jeito. Bom, vamos voltar aqui na equação anterior. Basicamente, a gente tem que olhar para essa equação aqui. Quando você olha para essa equação, o que a gente sabia fazer é assim. Suponha que μ só dependa de x. Se μ só depende de x, então o μy é zero. Então você vinha, cortava o μy, ficava só com o lado de cá. Vamos fazer isso nessa equação para ver o que acontece. Vou reescrevê-la aqui no último slide para... Mas assim, talvez você vai ficar decepcionado com a resposta porque ela não é do tipo, porque é só olhar aqui que você vai perceber. Na verdade, o que a gente tem lá é o seguinte, né? A gente tem μ, eu não vou escrever o μ de xy, vou escrever só o μ. μ vezes 2xy quadrado mais 2xy igual a μy vezes y menos xy quadrado menos μx, x mais x2, y2. Então vamos supor que nossa função μ é o μ de x. Isso implica que μy é zero. Então a minha equação fica μ vezes 2xy quadrado mais 2xy igual a menos μx, x mais x quadrado, y quadrado. Já que isso aqui é uma função só de x, olha o que vai acontecer. Eu tenho aqui um termo em y quadrado. Aqui eu tenho um termo em y. Esses termos, assim, eles deveriam aparecer do lado de lá. A função μ, ela só depende de x. Aqui eu tenho um termo y quadrado. Mas cadê o meu termo que depende só de y? Então eu não vou conseguir fazer aparecer esse termo só de y usando uma função que só dependa de x. Analogamente, se a gente supor agora que o nosso μ é um μ de y, vai dar o mesmo problema. Porque se a gente supõe isso, usando a mesma equação aqui, né? Então, o μx é zero. Como o μx é zero, vou cortar aqui. Então esse cara deu zero. O μx é zero. Quando eu tento multiplicar aqui, acho que eu fiz alguma besteira em algum lugar, né? X quadrado aqui é... Bom, vamos lá. Esse aqui não apareceu o x quadrado, né? Como o mx é zero, a gente fica então com μ de y vezes 2xy quadrado mais 2xy igual a μ y de y vezes y menos x y quadrado. Quando você faz esse cara aqui,
Não dá para usar esse argumento no x, né? Esse caso eu não tinha feito, mas assim, eu tenho certeza que se você for tentar resolver essa equação aí, você não vai achar solução nenhuma. Vamos supor o primeiro caso, pelo menos, o caso mais fácil em que, por exemplo, o cara depende de y, ele é uma potência de y. Então a gente está com mi vezes 2xy quadrado mais 2xy. O nosso mx é zero, então só temos um mi y aqui, y menos xy quadrado. A gente está supondo então que o nosso mi y é alguma coisa da forma, sei lá, 1k vezes y a mzinho. Se isso é verdade, então o mi y é k mzinho ym menos 1, e a gente fica com o seguinte: 2xy, eu estou multiplicando já a potência, então vai dar 2 mais m, mais 2xy, 1 mais m, igual a quem? Igual a... Eu acho que não vou precisar desse k não, tá? Então vou tirar esse k daqui. Igual a my 1 menos m menos mx y a... Aqui não é menos, aqui é mais 2 mais m. Essa equação tem solução? Essa equação não tem solução porque, olha só, eu preciso de achar um valor de m, né? Quem é m? Se eu comparar esse termo aqui, eu tenho um x, y, 2 mais m. Aqui eu tenho também um x, y, 2 mais m. Então, comparando esses dois termos, eu chego que m é menos 2. Pois bem, agora eu tenho outros dois termos aqui, que esse aqui eu não tenho análogo do lado de cá. Então, como os dois termos têm que dar zero, isso é um problema, porque primeiro, esse aqui nunca vai ser zero, esse aqui eu ainda consigo fazer zero, é só pegar m igual a zero. Só que eu já tinha aqui m igual a menos 2. Então, ou seja, não tem solução. Se você pegar agora y de m, ao invés de ser uma potência só, pegar um polinômio, vai acontecer o mesmo caso. Sempre que você fizer assim, vai sobrar um termo que você não consegue anular, usando a sua equação. Então, bom, isso não mostra que o termo é da forma x vezes y. Isso só mostra que o termo não é só x, não é só em x, ou não é só em y. Como passar disso aí para pegar um termo que envolve produto, é a outra coisa mais simples que você pode fazer. Já que ele não depende só de uma das variáveis, ele precisa de fato depender das duas variáveis, a gente supõe que ele depende do produto delas, assim, a tentativa de fazer o produto delas como sendo uma variável, para ainda tornar o problema mais simples. Assim, esse é o único outro jeito de achar um fator integrante que você tenha mais ou menos uma forma sistemática de proceder. Não tem, porque lembra que não existe um meio de você achar um fator integrante, né? Você é meio no chute. Vamos supor que depende só de x, depende só de y. Aqui a gente está pegando dependendo do produto. Não sei se ficou claro, eu justifiquei mais por que não pode ser só de x ou só de y do que por que pode ser de x vezes y. Mas é porque não tem mesmo justificativa. É assim, cada equação é de um jeito. O Enzo está perguntando se a função que multiplica y' é sempre a derivada de vx com respeito a y. Não, para o que a gente está fazendo aí, ela é sempre assim, porque a gente pega n de xy vezes dy mais m de xy vezes dx. A gente sabe que isso aqui é zero, e a gente gostaria
que isso aqui fosse uma forma potencial, né? Uma forma que é a derivada de um potencial. Se você tem um potencial V de xy, a equação equivalente para essa forma é o Vx xy dx mais o Vy de xy dy. Se você está falando que ela é exata, então ela dá zero. Ou seja, o m aqui sempre vai ser o Vx e o n aqui sempre vai ser o Vy. Aí, supondo que esse negócio é de ordem 2, é que a gente descobre o seguinte. Bom, vamos derivar as duas então. Derivando as duas, a condição que você precisa para ela ser exata é justamente... Porque assim, o Vxy é igual ao Vyx, se a forma for de classe C2, né? Se isso é verdade, então a derivada de n, ó, eu derivei esse cara aqui em x, então a derivada de n em x tem que ser igual à derivada de m em y. Então sim, o v de xy é sempre desse jeito aí, se você supor que você tem um potencial. Beleza? Bom, o exercício 2, o textinho, foi um que eu acho que todo mundo fez. Alguns tentaram fazer usando redução de ordem aí, que fica muito mais difícil, mas também dá certo. Acho que eu usei exatamente esse como exemplo de redução de ordem em algum slide anterior lá. Você tem x duas linhas, mais 4x linhas, mais 5x igual a zero. Eu não vou fazer esse exercício todo não, tá? Eu acho que vocês entenderam como é que funciona. Então você tem uma equação linear homogênea de segunda ordem. Para a gente resolver isso aqui, a gente sempre supõe que a lambda t é uma solução. Quando a gente faz isso, a gente calcula umas derivadas, então fica lambda e a lambda t. Se calcula a derivada segunda, vai dar lambda ao quadrado e a lambda t. Substitui na equação, e aí você fica com lambda quadrado e lambda t, mais 4 lambda e lambda t, mais 5e lambda t igual a zero. Coloca o e lambda t em evidência, então a gente fica com lambda quadrado, mais 4 lambda, mais 5 igual a zero. Temos que resolver essa equação aí, então a gente tem que resolver, para isso ser zero, exponencial não é zero, então o que tem que ser zero é esse polinômio aí, é essa equação. Então a gente fica com essa equação, igual a zero. Quando a gente vai calcular o delta aqui, o delta é b quadrado menos 4v5, que é igual a menos 4. Então delta é negativo. Como delta é negativo, a gente descobre que a gente vai ter raízes complexas, né? Então, em particular, nesse caso aí, a gente acha duas raízes complexas. O b é 4, né? Então, nossas raízes complexas ficam menos 4, mais ou menos raiz de menos 4 sobre 2. Aqui, se a gente dá uma simplificada aí, a gente vai ter uma raiz que é menos 2, menos 2i, e a outra é menos 2, mais 2i. Então, beleza, a gente tem duas raízes complexas, a gente acha duas soluções, a gente está usando, eu acho que a equação é em x, né? Então, se a gente supôs que a solução era da forma exponencial lambda t, agora achamos valores complexos para lambda t. A gente tem que dar uma limpada nesses valores complexos aí. Então, por exemplo, se você chamar de y de t o e elevado a menos 2i t, que por sua vez vai ser quem? Vai ser e a menos 2t, e a menos 2it, que usando fórmula de Euler fica e menos 2t, que multiplica cosseno de... Vou escrever menos 2t, mas não precisa, né? Porque cosseno é par. Mais i seno de menos 2t. E acha outra solução aqui,
que é y2, que é o e a menos 2 mais 2i, tudo t. Já vou escrever usando a fórmula de Euler. Vai ser e a menos 2t. Única diferença no sinal aqui dentro. 2t mais i seno de 2t. Essas são soluções complexas, a gente não vai usar essas soluções complexas, a gente faz o truquezinho lá de chamar x1 agora de y1 mais y2 sobre 2 e x2 de y1 menos y2 sobre 2i. A solução é homogênea, então a combinação linear de solução é solução, e aí a gente vai chegar nas duas soluções da equação lá. Uma vai ser o e a menos 2t aparece, vezes cosseno de 2t, x2 de t, o e a menos 2t, seno de 2t. Como a gente quer a solução geral vai ser dado por isso aí a menos de constante. Por que isso acontece? Porque essas duas soluções são LI. Pode calcular o Wronskiano delas aqui que dá certo. C1 e a menos 2t cosseno de 2t mais C2 vezes e a menos 2t seno 2t. Nota o seguinte, né? A gente tem essa solução e um outro jeito da gente encontrar essas soluções é transformando a EDO num sistema, né? Lembra que a gente já fez isso algumas vezes aí. Então, por exemplo, se a gente tinha x duas linhas, mais 4x', mais 5x igual a 0. Se a gente introduz uma nova variável no sistema aqui, se chama y de x', por exemplo, a gente fica com o sistema x' é igual a y é igual a quem? Bom, y' é x duas linhas. Por outro lado, x duas linhas é menos 4. X' é menos 5x. Só que, bom, x' é y. Então eu posso trocar esse x' aqui por um y. Então eu fico com um campo vetorial. Fico com esse sistema de EDO de primeira ordem ou um campo vetorial. Quais que vão ser as soluções aqui desse sistema? Bom, eu tenho que resolver agora duas soluções, tenho que achar x e y. Eu já tenho a solução da equação anterior, então as soluções aqui são fáceis, né? O x de t é exatamente, sei lá, pega qualquer uma das duas soluções. Nota que eu vou pegar essa aqui, quando você pega uma solução sem constante, está supondo alguma condição inicial. Então eu vou pegar essa aqui, por exemplo, e a menos 2t cosseno de 2t. E a solução de y de t é fácil, porque y de t é x'. Então a gente deriva isso aqui. Eu não vou derivar, mas tá bom, vou derivar. Menos e menos 2t cosseno de 2t mais e a menos 2t. Tem um seno ali, né? Então tem que pegar um seno de 2t. Beleza, fiquei com essa solução aqui. O que significa isso? Isso eu estou pegando a curva parametrizada. Estou pegando coordenadas de uma curva parametrizada. Se a gente fizer... Então, já que isso é uma curva parametrizada, eu posso analisar o traço dessa curva. Ou seja, eu posso pegar alfa de t como sendo a curva xt, y de t. Só para lembrar aqui, xt é i a menos 2t cosseno de 2t. Y de t é a derivada disso, né? Então é menos e menos 2t cosseno de 2t menos e menos 2t seno de 2t. E eu acho que faltam 2 na minha derivada aqui, né? Menos 2, 2. Deixa eu corrigir aqui então. Beleza. Muito bem. Como que eu ploto essa curva? Bom, sistemas de eixos aqui. XY. Nota que para t igual a 0, ó, quando t é 0,
o cosseno de 2 vezes 0 é 1. Quando eu coloco 0 aqui, então o x é 1. Por outro lado, quando eu coloco 0 no y, esse pedaço vai zerar, isso aqui zera. Esse outro pedaço aqui dá algo parecido com aquilo lá, né? Porque o cosseno de 0 vai dar 1, vai dar 0 aqui. Então, para t igual a 0, eu estou em que ponto? Eu estou no ponto x igual a 1, y igual a menos 2. Então, para t igual a 0, eu estou aqui. Me corrija se eu estiver errado aí. Ih, alguém falou no chat aqui que eu tinha errado as raízes aqui. Ah, desculpa aí. Desde cá atrás errei as raízes aqui. Porque vai dar raiz de 4. Então vai dar um 2i, sai um i. Onde mais que eu tenho? Ah, então esse cara vai. Eu tenho que apagar tudo quanto é 2 lá nas funções trigonométricas, né? Apagando tudo quanto é 2 nas funções trigonométricas. Deixa eu ver. Acontece então que eu apago esse 2 aqui, apago esse 2, apago esse 2, apago esse 2. Agora minha derivada muda, né? Viu? Eu sabia que não tinha aquele 2 na derivada. Então vou apagar essa derivada aqui e fazer de novo. Assim não atrapalha pouco, mas enfim. Aqui é cosseno de t. Quando eu faço a derivada, então, vai dar menos 2e menos 2t, cosseno t, menos... Nossa, tá tudo sujo, né? Menos e a menos 2t, seno t. Obrigado aí para quem avisou. Obrigado, Arthur. Então, apago 2, apago 2, apago 2. Beleza. Porque eu tô querendo não faz diferença, né? Porque o ponto continua sendo esse. Em t igual a 0, tanto faz as funções. O que acontece quando o t vai aumentando? Quando eu aumento o valor de t, o meu x, tudo é e a menos 2t, né? Então, à medida que eu aumento o valor de t, o e a menos 2t diminui. Então, o valor de x está diminuindo. O valor de x de t. O que acontece com o valor de y? O valor de y tem que fazer a mesma coisa, porque ele também tem o e a menos 2t. Então, o e a menos 2t está diminuindo o valor do y de t. Só que tem os senos e cossenos aí que estão fazendo esse cara aí diminuindo em módulo, né? Porque o seno e cosseno vai fazendo ele oscilar. Então, o que acontece é o seguinte. A solução que passa por esse ponto aqui, ela está diminuindo em módulo, ela está aproximando da origem, mas ela não vai direto para a origem. Ela vai para a origem fazendo alguma coisa assim, né? Fazendo uma espiral. Então, essa é a direção, isso é o t indo para infinito. Se o t vai para zero, à medida que o t vai diminuindo, o e a menos 2t vai aumentando. Então, eu vou ter uma espiral gigante aqui. E a direção dessa curva é essa aqui. Ou seja, você vai passar por esse ponto com a curva parametrizada e vai entrar. Qualquer solução dessa EDO faz isso. Independente do ponto inicial que você pega, pode pegar um ponto inicial qualquer assim, por exemplo, o que vai acontecer com esse ponto inicial é ir entrando aqui. Você tem existência e unicidade, então as curvas não podem se encontrar. Você pega um outro ponto inicial aqui, então você está entrando aqui também, e por aí vai. Então você sempre entra espiralando em torno da origem. Ou seja, esse é o comportamento das soluções da CDO. Não precisava fazer esse exercício, mas é bom vocês irem acostumando com isso, porque no final do curso a gente vai ter que ver coisas de
sistemas lineares, e é basicamente essa classificação que a gente vai fazer. Bom, outra questão aí, questão talvez mais divertida do testinho, era essa número 3 aí, né? Essa número 3 você tinha lá a equação x duas linhas, mais mx' mais x igual a zero, e basicamente você queria entender quando que isso aqui tem soluções periódicas. Bom, independente de ter ou não solução periódica, uma coisa que a gente consegue fazer para esse exemplo é determinar a periodicidade, assim, achando a solução, dependendo do parâmetro, e depois forçar o valor do parâmetro para ter periódica. Isso nem sempre a gente consegue fazer. Às vezes a gente tem que achar a solução periódica sem encontrar a solução. Mas, felizmente, no caso de equação linear suave, a gente pode fazer isso. Então tá, então a gente supõe que xt é um e a lambda t, substitui na equação, como a gente sempre faz. Então a gente vai ficar com e a lambda t, que multiplica um lambda ao quadrado, mais m lambda, mais 1 igual a zero. Então a gente descobre que o que tem que ser zero, na verdade, é isso aqui. Bom, como que eu faço para isso aqui ser zero? Se eu calculo delta aqui, vai dar b quadrado menos 4. Então as soluções dão x igual a menos m, mais ou menos raiz desse delta, sobre 2. O que acontece? Olha só, eu quero que a solução seja periódica. Dependendo do valor de m, vou fazer outra linha. Desculpa, dependendo do valor de delta, essa raiz de delta pode existir ou pode não existir. Se delta for positivo, por exemplo, olha o que acontece. Se delta for positivo, então eu vou ter duas raízes do tipo, duas raízes reais para minha equação, e as soluções vão ser exponencial de um número real vezes t. Exponencial não é periódica, então não vou ter solução periódica no delta positivo. Se o delta for zero, então meu lambda é menos m sobre 2, então eu vou ter uma solução que é exponencial de menos m sobre 2t, e a outra é isso vezes t. Nenhuma delas é periódica. Então, assim, para que eu tenha possibilidade de ter soluções periódicas, eu preciso que que o delta seja negativo. Quando o delta é negativo, lembra que a gente fez no exercício anterior. A gente tinha um delta negativo e a solução saiu alguma coisa envolvendo exponencial e seno e cosseno. Desse jeito, eu tinha alguma chance de começar a aparecer solução periódica, porque eu fiz aparecer o seno e cosseno. O problema é que eu tinha exponencial, então tem que dar um jeito de desaparecer com o exponencial. Então vamos lá, o delta é negativo. Quando o delta é negativo, a gente já percebeu que esse cara aqui é o cara que vai dentro do cosseno e seno, multiplicando t. Esse cara aqui é o cara que vai multiplicando na expoente da exponencial. Como eu tenho que desaparecer a exponencial, eu tenho que fazer esse cara sumir. Ou seja, eu preciso que m seja zero para que eu possa ter só soluções periódicas. Então, assim, a gente consegue, a princípio, determinar que o m tem que ser zero sem achar a solução. Mas eu vi que quase todo mundo achou a solução, tudo bem. Quando você acha a solução, você fica com e a menos mt. Quando você acha as duas soluções aqui, uma vai ficar e a menos mt sobre 2 vezes cosseno de... eu não estou com a resposta aqui, mas vai ser assim, vai ser o raiz de menos delta. Não é... menos delta, tem que tirar um para fora. Né? Tirar para fora. T, e o outro, x2 de t, vai ser mt sobre 2 seno
raiz de menos delta sobre 2t. Bom, deve ter feito uma burrada porque ninguém falou nada no chat. Bom, também é outro jeito de fazer, já que você tem as soluções, achado as soluções, como que você vai fazer para essa solução ser periódica? Assim, no primeiro momento eu não me preocupei muito com o período, porque assim, o que está aqui dentro é igual ao que está aqui. Então, ela vai ser periódica de algum período, seja lá qual for ele. Você descobrir o período, tem que trabalhar com esse raiz de menos delta sobre 2 aí. O período, por exemplo, não vai ser 2π, né? Então a gente precisa zerar esse cara aqui. Não precisa zerar, precisa eliminar esse termo, né? Se eu zerar, eu zero a solução. Ou seja, o único jeito de fazer isso é pegar m igual a zero. Com m igual a zero funciona, então m igual a zero ela é periódica. Beleza? Então, bom, a resposta era m igual a zero e depois tinha que achar a solução geral. Achar a solução geral é só pegar a solução constante 1 vezes x1 mais constante 2 vezes x2 e pronto. E a última questão do textinho, que era a questão 4, dava uma equação diferencial muito simples, x duas linhas igual a x, e dava 4 funções, né? Dava... eu acho que eu não dei nome para as funções, não. Era e a t, e a menos t, cosseno hiperbólico de t e seno hiperbólico de t. Bom, a primeira pergunta era se a EDO pode ter 4 soluções. Claro que sim, né? A EDO pode ter... para cada ponto tem uma solução. Agora, como a gente viu que você tem na solução geral, você pega duas soluções ali e multiplica por constantes, e qualquer combinação linear de duas soluções ali vai ser solução, então você tem infinitas soluções. Então não tem problema nenhum essas 4 aí serem solução. Nota que elas têm condições iniciais diferentes, né? Isso que é a vantagem, condições iniciais em primeira e segunda ordem. Isso é que é importante. Bom, a resposta não pode ser só sim, tem que elaborar um pouco mais, mas são várias justificativas possíveis. Aí a pergunta é se elas são LI. Bom, elas não podem ser LI, porque a gente já viu que você tem duas soluções. Então, se você está com 4 soluções aí, 2 delas têm que ser combinações lineares das outras 2. Um jeito de você provar que elas não são LI também é você calcular o Wronskiano. Porque o Wronskiano você pode calcular de mais que 2 funções. Você pode calcular o Wronskiano de 3 funções. Se você calcular o Wronskiano de e a t, e a menos t, cosseno h de t, por exemplo, isso aqui vai dar um determinante 3 por 3, e você vai ver que ele tem pontos que ele dá zero. Então, sei lá, é alguma coisa desse jeito aí como resposta. Ou usa o fato de que soluções de segunda ordem, equações de segunda ordem, tem duas soluções ali, então não pode ter mais que duas. Ou então calcula um Wronskiano, que você ia perceber que 3 delas, quaisquer 3 delas, já não seriam, não podem ser ali. Última coisa, para achar uma solução, então você tinha, eu acho que eu fixei cosseno hiperbólico de t. A gente quer achar uma solução geral, quer achar uma solução geral dependendo de duas dessas soluções. Uma delas é cosseno hiperbólico de t. E aí a pergunta era como pegar porque assim, você tem uma, né? Você precisa escolher outra solução de modo que a outra solução seja ali. O Arthur perguntou, completa com a segunda derivada. À medida que você tem mais funções, você tem que ir completando com mais derivadas para você... Para a matriz dar a matriz quadrada, né? Sempre estudar a matriz quadrada. Tenho a impressão que eu não fiz um exemplo desse aí, né? Então, desculpa aí. Cadê minha... também não fiz esse aqui na minha solução. Então tá, você tem cosseno hiperbólico de t,
E aí você precisa achar outra solução. Lembra que cosseno hiperbólico de t é simplesmente e a t mais e a menos t sobre 2. Qual outra solução que você vai pegar? Olha, qualquer uma das outras três que você pegasse daria certo, porque o Wronskiano de quaisquer duas dessa aí, ele é diferente de zero. Então, por exemplo, você pode pegar com o seno hiperbólico. Se você pega com o seno hiperbólico de t, também funciona. Tem um outro truque que, se você não quer calcular Wronskiano, é um truque que também funciona. Bom, você tem que provar que é solução geral. Então, se você prova que qualquer outra solução se escreve como combinação linear dessas duas que você está querendo, você também provou. Então, você pode vir aqui na equação, achar as equações, você vem aqui em cima, encontra as soluções como a gente está acostumado, usando e a lambda t como proposta, você vai chegar que as soluções são exatamente e a t e e a menos t. Como o cosseno hiperbólico e o seno hiperbólico se escrevem como combinação linear dessas duas coisas aí, qualquer função que você conseguir escrever como combinação linear de exponencial de t e exponencial de menos t, você também vai conseguir escrever como combinação linear de cosseno hiperbólico e seno hiperbólico. Então se torna um problema elaborado de GA para você resolver aí, que também funciona. Bom, essa aqui tinha várias formas de resolver essas duas soluções aí, mas qualquer uma servia aí. Isso aí. Então esse era o testinho. Espero que vocês tenham conseguido fazer tudo lá. E vou aproveitar o feriado aí. Bom, parece que não faz muita diferença ser feriado ou não feriado, né? Mas bom, feriado eu não tenho que dar aula. E nem meus filhos têm que assistir aula, então já sobra mais tempo. Vou aproveitar para colocar as notas dos testinhos em dia aí. Não sei se eu consigo. Eu vou começar a corrigir o 2 também, mas eu não sei se eu termino. Então, algumas pessoas vão receber a nota do 2 aí, mas. Então, se seu amigo receber e você não, fique sabendo que você vai receber alguma hora também. É só porque eu não corrigi o seu. Clésio, à medida que eu vou dando nota, ele já pode ir liberando as notas. Eu prefiro já ir liberando. Isso aí, pessoal. Eu tô devendo umas listas aí. Então, tô devendo uma lista de exercício. E. Bom, tô prometendo muita coisa pro final de semana, né? Não sei se eu vou conseguir cumprir tudo isso que eu tô prometendo pro final de semana aí, mas enfim. Vou tentar. Mais uma pergunta aí sobre o Wronskiano. Se você tem, assim, o Wronskiano de N funções, você vai derivando até a derivada N-1. Então, o importante é que você precisa de uma matriz quadrada ali para dar certo. Deixa eu comentar, colocar alguma observação sobre isso no slide, que eu acho que eu só fiz o Wronskiano de duas funções. Mas, assim, se você não precisa exatamente calcular o Wronskiano, né? A gente tem um teorema que garante que você tem duas funções, você tem duas soluções LI e qualquer outra é combinação linear delas. Então, isso já é suficiente para fazer a B aí. Beleza, pessoal? Então, assim, se tiver alguma dúvida, pergunta aí. Eu vi que alguns já começaram a assistir os vídeos lá da parte não homogênea. Então, se eu conseguir colocar a lista até hoje, então a gente faz um testinho semana que vem sobre isso. Senão a gente deixa o testinho para outra semana. Para outra semana, não semana que vem, né? Para daqui a 2 semanas. E aí coloca alguma coisa sobre Laplace também no testinho aí. Acho que com mais umas duas. Quer ver, eu preciso de mais umas duas aulas. Eu já fiz 2 aulas de Laplace, eu não coloquei a outra no site ainda, porque eu terminei ontem à noite. Mas eu acho que com mais uma ou 2 aulas de Laplace, a gente acaba essa parte de transformada de Laplace. E aí eu acho que isso aí é mais ou menos metade do curso, assim. Se bem que o pessoal costuma cobrar a sequência séria, né? Bom, a gente vai. Mas pelo menos a gente acaba essa parte de equação de ordem 2, com certeza já está finalizada aí. Então, no mínimo um terço do curso já foi na parte online aí. Seja lá quando voltar às aulas, a gente faz uma revisão rápida disso. E vai sobrar aula presencial mesmo para a gente poder fazer a parte final de introdução aos semidinâmicos lá que eu estava colocando.
Beleza? Então, assim, boa Páscoa para vocês. Espero que vocês achem muitos ovinhos espalhados pela casa de vocês aí. E até mais, até semana que vem.